Olá, turma, tudo bem? Bom, como a gente já está aí, né, caminhando com novos temas e tudo mais, essa semana o que deu que falar aí nas redes sociais, nos jornais, foi a questão da vacina. É algo que todo mundo está querendo, porque realmente ninguém quer mais dar prolongamento a essa pandemia. Essa pandemia realmente já precisa acabar, mas ela só vai ser controlada realmente com uma vacina eficaz, eficiente e tudo mais. E aí o que, que acontece? A gente está vendo que os laboratórios, né, das nações, Estados Unidos, China, Rússia, enfim, eles estão realmente correndo contra o tempo para lançar uma vacina o quanto antes. Também para a questão de imunizar, mas também a gente sabe, não somos inocentes, que existe aí a relação do lucro, que o país que tiver uma vacina eficaz vai conseguir faturar. E aí a gente vê essa questão, né, da vacina, ela precisa ou não precisa ser obrigatória, se falou muito essa questão, se voltou a falar da revolta da vacina que teve no Rio de Janeiro, ali no início do século XX, né, por volta de 1904, e aí estavam querendo comparar as duas situações que a população se revoltou naquela época, né, em 1904, porque não queriam tomar a vacina. Galerinha, olha o seguinte, são duas situações completamente diferentes. Né? Ali no Rio de Janeiro, no início do século XX, eu tenho um processo de modernização, sanitarização da cidade. A população realmente ficava bastante doente porque não havia saneamento básico, né? Não havia uma estrutura da cidade que fizesse com que a população ficasse saudável. E aí, quando surge essa vacina para fazer com que a população realmente seja imunizada, não existe uma informação, não é passada uma informação, né, para a população. A população não é informada sobre para que aquela vacina, o porquê de tomar, o que é que essa vacina poderia evitar, ou seja, não existe isso naquele período. Simplesmente se obriga a população a tomar aquela vacina. Ora, nós estamos no início do século XX, estou falando daquele período, tá? Estamos no início do século XX, e aí o que acontece? A ciência estava se modernizando, a ciência estava descobrindo novos meios, e aí a vacina era algo novo, certo? A vacina era algo realmente que eles não tinham noção do que poderia ser e tudo mais. Atualmente, né, o período que a gente vive hoje, 2020, é uma outra realidade. A gente já sabe que a vacina ela é necessária, a gente já sabe que a vacina ela é eficaz, e eu estou falando das vacinas como um todo, não agora do coronavírus, mas as vacinas no geral, elas imunizam a população para evitar pandemias, epidemias e tudo mais. E aí existe hoje um processo de negação do uso dessa vacina. É óbvio que a gente precisa de uma vacina que ela seja eficaz, que ela não traga risco à humanidade, mas também é necessário que não existe uma campanha contra a vacina devido ao seu local de origem, devido a onde ela foi realizada. Isso está ligado muito ao xenofobismo. Eu não vou tomar uma vacina do local X porque eu acho que aquela população infectou o mundo todo. Isso é xenofobia ligada realmente à questão científica. Então, não é a questão do coronavírus não é opcional. Eu quero ou não quero tomar a vacina. Porque se a grande maioria da população optar por não tomar a vacina, não vai se haver o controle desse vírus, óbvio. Então, muito mais importante do que fazer com que a população tenha uma ideia de negação científica, é necessário que a gente informe a população que a vacina que realmente se propuser eficaz,
né? Independente do local de onde ela veio, ela deve ser colocada para o mundo todo. Agora é aquela questão que a gente já vinha debatendo há muito tempo, né? O tempo de uma vacina é muito mais prolongado, é necessário haver um tempo realmente de estudos e tudo mais. Se não houver isso, fica realmente uma problemática. Mas não por causa do local de origem, é porque realmente não foi feito todos os testes. Isso pode acontecer em qualquer nação do mundo. Então, pensando nisso, a gente tem que entender que a gente precisa fazer com que a população veja a vacina como um método científico de imunização mais eficaz, porque é uma forma de fazer com que o organismo produza certos anticorpos e se fortaleça contra esse vírus. E aí, para que esse vírus pare de circular, a população como toda deve ser imunizada. E aí vem o papel da vacina. Então, essa semana rolou essa polêmica, né? Toma ou não toma vacina, deve ou não deve tomar, achando que a vacina vai ocasionar, dependendo do país de origem, vai ocasionar alguma doença nas pessoas. Isso é realmente negacionista, isso é realmente uma problemática. A gente tem que entender que as vacinas, elas passam por testes, e aí é por isso que nenhuma vacina ainda foi regulamentada, não foi colocada na população, porque elas pularam certos testes, porque devido ao tempo, e aí agora está se mostrando alguns erros, algumas falhas, e aí é necessário retornar, né, ao início para poder fazer novos testes. E aí é aquela questão, né? A gente vive um momento muito complicado que se nega muitas coisas. A ciência, ela não é feita ao acaso, ela precisa de teste, de comprovação. É assim que funciona a ciência. A ciência não é achismo. E aí todas as nações sabem que uma vacina que não der certo, elas não podem sair para a população, porque senão vai haver um problema em massa. E precisamos discutir isso. A gente precisa discutir os efeitos de uma vacina na população positiva. A gente precisa discutir o porquê que essas vacinas não estão fazendo todos os testes necessários, mas não fazer com que a população não queira tomar. Aí é um problema, porque senão não se controla o vírus se a maioria da população optar por não tomar. No mais, a gente vai debater em sala de aula na nossa videoconferência, ok? Bye!